Boa noite, todos os companheiros da Causa Operária TV. Estamos começando mais um programa, o Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, programa de todas as sextas-feiras, 6 da tarde, ao vivo aqui na CO TV, 24 horas a serviço dos trabalhadores. Convido todo mundo a curtir o nosso vídeo, a comentar também aqui para a gente bater um papo no chat do YouTube, a compartilhar também nas suas redes sociais, né, o nosso programa, antes que sejam censurados. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui também hoje. A se inscrever na Causa Operária TV, já somos quase 100 mil inscritos no nosso canal. Também a se tornar membro da COTV, que é uma das principais ajudas aí no momento, né, uma vez que nós não recebemos dinheiro dos capitalistas e nem do Estado, né? Nós, a Causa Operária TV, que já há muitos anos estamos no ar, há cerca de um ano já, com uma programação 24 horas ao vivo, tudo isso daí sem sustento de um centavo sequer dos capitalistas, né? Quem sustenta a Causa Operária TV é a classe operária, né? Principalmente a sua vanguarda consciente, né? Os militantes, os simpatizantes, os companheiros aqui da Causa Operária TV. E o programa de membros, ele é o mais importante de todos, né? Nessa contribuição financeira do nosso canal. É apenas R$ 7,99 por mês. Com essa quantia, você já ajuda de uma maneira decisiva a Causa Operária TV a se manter no ar, né? E a tentar aí aprimorar a nossa programação, o nosso conteúdo, a nossa qualidade técnica para cada vez mais crescer, né? E tentar, diante do ascenso aí das lutas operárias e populares nesse período que se abre, fazer frente, né, à propaganda da imprensa capitalista, da imprensa burguesa. Convido vocês também a se inscreverem no canal do Não Compre Jornais mesmo. Você pode buscar aí no YouTube, né, digitar na busca e filtrar por canais, ou então dentro da COTV mesmo, ir ali em canais que você vai achar o nosso canal agora. Os programas, né, eles são não mais postados na COTV depois que acabam, mas sim no próprio canal do Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Em breve a gente vai começar a produzir vlogs também do nosso programa, para destrinchar aí todo o conteúdo, né, propagandístico da imprensa monopolista e capitalista. Bom, já já eu começo a interagir com os nossos companheiros do chat. Vamos falar um pouco a respeito de redes sociais, né? O... Saiu uma pesquisa, né, publicada na Folha de São Paulo, do Índice de Popularidade Digital, que é um ranking produzido pela consultoria Quest, que mensurou aí a popularidade dos presidenciáveis, né? Mais notadamente do presidente fascista, o Jair Bolsonaro, e do ex-presidente Lula, né? Que agora é candidato, né? Semi-oficial aí dos trabalhadores para 2022 contra o próprio Bolsonaro. Nessa pesquisa, né, publicada na última terça-feira, Bolsonaro marcou 73 pontos aí nesse índice, contra 46 pontos do Lula. Isso é popularidade nas redes sociais, né? Em muitos momentos eles estiveram empatados, né? Como na semana anterior, mas agora esse ranking colocou o Bolsonaro na frente. Temos algumas coisas para falar sobre isso, né? A gente, embora, né, segundo se noticia, esse ranking não leva em consideração, separa, né, os robôs da pesquisa, a gente sabe que o Bolsonaro ele tem muitos ou robôs diretamente trabalhando para ele nas redes sociais, né? Ou muitas redes sociais são compradas aí
já com um público grande, são adquiridas pelo bolsonarismo, né, para já ter muitos seguidores quando ela inicia, como é o caso dos vários canais no YouTube aí da extrema direita. Isso daí, inclusive, é analisado, né, no livro do companheiro Rui Costa Pimenta e do companheiro João Caproni Pimenta a respeito das redes sociais, a era da censura das massas que você pode adquirir na loja do PCO. Mas temos também um outro fator, né, o fator da polarização política, que é expressa também nas redes sociais, né, e é lógico que Lula e Bolsonaro, né, em todos os cenários, são aqueles que expressam aí a polarização. Um à extrema direita, como é o Bolsonaro, e outro à esquerda, né, como é o caso do Lula. E esse daí é um dos motivos, né, pelos quais existe uma campanha muito grande, né, contra as fake news, contra o discurso do ódio. A gente vê principalmente isso daí, essa propaganda contra o próprio Bolsonaro, né? É aquele setor da burguesia que não pode, né, conviver aí com uma popularidade do Bolsonaro, né? Que é um político que faz uma política desastrosa, né, para a burguesia que tenta substituí-lo, no entanto, não pelo Lula, né? Por isso que também existe aí uma campanha contra o ex-presidente Lula na imprensa. Mas o Bolsonaro tem realmente, né, uma popularidade aí nas redes sociais e essas campanhas que a gente vê, vira e mexe, né, tentando censurá-lo, tudo mais, servem para tentar conter essa polarização política. E é utilizado, né, um mecanismo muito, na verdade, imitando o que acontece nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos a gente viu que com o episódio da tentativa de da ocupação, né, do Capitólio no início do ano, o Donald Trump foi acusado injustamente, né, de promover essa invasão e foi banido das redes sociais, né? Na semana passada, o Facebook anunciou que o banimento do Donald Trump vai durar até 2023. Donald Trump ele tentou se refugiar em uma outra rede social, a Parler, e o que aconteceu? Simplesmente os monopólios destruíram essa rede social, tiraram ela da internet. Né? Uma censura maior que essa é difícil de a gente ter precedentes. E certamente a censura contra o Donald Trump é o maior episódio mais escandaloso aí de censura em toda a história, uma vez que é uma censura, uma perseguição política, né, contra um ex-presidente dos Estados Unidos, né, que costuma ser o homem mais poderoso, né, o político mais poderoso do mundo, o presidente dos Estados Unidos. E o ex-presidente dos Estados Unidos, que na sua saída do mandato foi censurado, é uma coisa extremamente preocupante. Mas isso daí, né, tem sido utilizado para se fazer propaganda para censurar o Bolsonaro, né? Justamente ao contrário do que diz a propaganda, né, que é para evitar o discurso do ódio, para evitar violência, tudo mais. O que está por trás é para evitar a polarização política, né? Que a gente vê se acentuando nos últimos anos, né? Com uma força muito grande. E a polarização política, logicamente, é uma coisa que está ligada, não é uma coisa que se inicia a partir das redes sociais. As redes sociais apenas expressam aquilo que acontece na sociedade, né? É uma tentativa de pulverizar a polarização política nas redes sociais, mas na sociedade vai continuar existindo. O problema é que na questão da comunicação, tanto a extrema-direita como a esquerda, né, por estarem aí à margem do regime político, muito embora a extrema-direita seja apoiada por um setor da burguesia e a esquerda, né, dominada, né, por burocratas, por direções pequeno-burguesas,
tente se adaptar à burguesia, tente ser um apêndice da burguesia, de qualquer forma não conseguem, né, ser setor dominante aí do regime político, estão sempre à margem, né, do regime político. E isso daí acaba se expressando também, né, nas redes sociais, que é a única, né, praticamente o único meio de comunicação desses setores aí que estão à margem, né? Como eles estão à margem, eles não têm acesso aos grandes veículos de comunicação, TV, rádio, jornal impresso, né? Que continua sendo comandado pelo núcleo duro do regime político, que é a burguesia, o capital financeiro imperialista, que não apoia, né, nem o Lula e também não apoia o Bolsonaro, a não ser em coisas pontuais, como é o caso da política econômica, que tenta forçar o Bolsonaro a fazer as coisas, ou em caso de o Bolsonaro se chocar justamente com o Lula no segundo turno, né? E aí o capital financeiro vai apoiar o Bolsonaro, como fez em 2018 contra o PT, como fez no Peru, por exemplo, apoiando a Keiko Fujimori contra o Pedro Castilho, como fez no Equador, apoiando o Laço, e assim por diante, né? Mas esses setores aí, né, por estarem à margem, extrema-direita e esquerda, eles não têm acesso aos grandes meios de comunicação e a internet é o principal meio de comunicação para eles propagarem a sua política, como nós fazemos aqui na Causa Operária TV. Por isso que é fundamental para a burguesia afastar, né, esses setores que são setores desestabilizadores. A gente viu com Donald Trump como ele é desestabilizador para o regime político norte-americano. A gente está vendo com o Bolsonaro, por exemplo, na crise do Pazuello, né, como ele é desestabilizador para o regime político brasileiro, uma vez que a base militar pode acabar se insurgindo aí, apoiando o Bolsonaro, né? E a gente sabe que a base militar é muito grande, os soldados rasos e tudo mais, e uma contradição, né? Como eles são setores oprimidos e explorados, eles podem acabar, inclusive, mudando de posição, percebendo que o Bolsonaro é um cachorrinho da direita e indo para a esquerda. É aí que a burguesia tá fudida mesmo, né? Então tentam aí rifar esses setores o máximo possível, seja afastando do governo, seja afastando das redes sociais, né? Calando a voz desses setores que são ameaçadores ou, no mínimo, incômodos, né? Para a burguesia. Por isso que a gente viu a censura do Donald Trump nas redes sociais e as tentativas frequentes de censura ao Bolsonaro, que nós não concordamos justamente porque defendemos a liberdade de expressão irrestrita, sabemos que quem está censurando é justamente o Estado todo-poderoso, dominado pela burguesia, e que isso daí também vai acabar, como a gente já viu desde o começo do ano, principalmente, se voltando contra a esquerda, né? Por isso também denunciamos a questão do Facebook banir aí o Donald Trump. Além disso, né, essa questão do Facebook banindo o Donald Trump e acabando, né, com a Parler e tudo mais, reflete, né, o poder gigantesco dos monopólios da comunicação digital, das redes sociais, Facebook, Twitter, Google, né, sobre uma parte expressiva aí do regime capitalista hoje, né? São dos monopólios econômicos aí mais poderosos, que estão diretamente ligados ao capital financeiro, né? E então Facebook, Twitter e Google são companhias, conglomerados imperialistas que fazem uma política de acordo, né, conforme o bloco hegemônico imperialista ao qual eles pertencem. Então, o banimento do Trump, portanto, né, é uma política, é uma medida do imperialismo de conjunto, né? Nós também denunciamos justamente por isso, porque nunca vamos apoiar o imperialismo, né, e suas medidas ditatoriais. O Donald Trump ele pode ser feio, pode ser fedido, pode ser nojento, mas, né, ele é peixe extremamente pequeno perto dessa máquina aí de opressão de todos os povos do mundo, que é o conjunto, né, dos monopólios
capitalistas internacionais. Ainda relacionado a isso, né, saiu uma notícia de que temos uma comitiva brasileira nos Estados Unidos, visitando ali o setor ali responsável, né, pela tecnologia de internet, e o governo Biden, né, já novamente pressionou, né, o governo brasileiro a não adotar a tecnologia 5G da Huawei, a empresa chinesa. Né? Já faz o que? Desde o ano passado, a gente está vendo mais um episódio da guerra, né, contra a China, essa questão das comunicações contra a Huawei. Foi no ano passado ou no ano retrasado, acho que foi no ano passado, que a diretora executiva da Huawei foi presa no Canadá, né? A Huawei, o Google, né, outro do monopólio que a gente falou aqui, quebrou uma parte importante aí das vendas da Huawei, né, impedindo que os seus dispositivos tenham acesso ao Google, né, principal ferramenta de busca aí da internet. E isso daí foi um duro ataque, né, ao Huawei. E aí, esses episódios da tecnologia 5G, vários países imperialistas, países europeus como França, Grã-Bretanha também, pressionam para boicotar o Huawei, né, seus governos aí sendo guiados, né, pelo conjunto do monopólio capitalista internacional, que tem nas comunicações também uma parcela importante aí da burguesia internacional, né, e no Brasil também, né, os monopólios aí das comunicações internacionais impedindo que o Brasil tenha acesso à tecnologia 5G proveniente da China, uma vez que consideram, e como, né, na política a gente tem que ser pragmático, o Brasil assim como toda a América Latina, um quintal dos norte-americanos onde quem manda economicamente são eles, né, ainda mais com um governo totalmente capacho do imperialismo, como é o governo Bolsonaro, impedem o Brasil de ter qualquer tipo de soberania tecnológica e de fazer acordos com qualquer país que seja mais vantajoso para o Brasil, né? E aí o imperialismo, nessa guerra comercial também com a China, aproveita e mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Ataca a China e mantém aí o domínio sobre qualquer setor econômico aqui do Brasil. Deixa eu agradecer o pessoal que está acompanhando o programa aqui com a gente. Ernesto Abdala Filho envia um super chat. Muito obrigado, camarada. Ele não desgruda da Cel TV. Valeu, Ernesto. Carlos Adustos também envia aqui um super sticker. Muito obrigado. Silvia Mirro, dá boa noite. A Cristina Gregório também. Walter dos Santos Vargas. E um camarada aqui que colocou um nome impronunciável, Rudi Rien, 1917, que já adianta o nosso principal assunto, né, que é justamente a questão da Copa América, que a gente vai falar em instantes, só depois a gente falar mais ainda um pouquinho sobre a política, né, a questão da manipulação aí dos meios de comunicação. Foi publicada na quarta-feira uma pesquisa da Poder Data, né, ligada aí ao site Poder 360, encomendada, se eu não me engano, pela Band. Essa pesquisa aí de intenção de voto para presidente da República coloca o Lula, né, ainda na frente do Bolsonaro, com 48% das intenções de voto contra 37% do Bolsonaro. No entanto, existe essa pesquisa indicou aí uma queda na diferença do Lula para o Bolsonaro de 7 pontos. O Lula, na pesquisa anterior, em abril, tinha 52% das intenções de voto
e o Bolsonaro 34%. Agora, nessa pesquisa, é 48% a 37%, né? Agora, o que interessa para a gente aqui, né? É a questão da manipulação. Ora, diminuiu a vantagem do Lula para o Bolsonaro. O Lula caiu 4 pontos percentuais e o Bolsonaro subiu 3 pontos percentuais. Por que, né, que é uma manipulação? Essa pesquisa foi realizada essa semana, logo depois dos atos do dia 29 de maio, né, que foram atos que ninguém esperava que seriam desse tamanho que foram, né, cerca de 500 mil de pessoas nas ruas do país, com 3 palavras de ordem exclusivas aí que todo mundo concorda nessas manifestações: vacina para todos, auxílio emergencial e fora Bolsonaro, né? Então, manifestações gigantescas pelo fora Bolsonaro, que obrigaram o Bolsonaro, logo em seguida, a fazer um pronunciamento público em cadeia nacional de rádio e televisão, ou seja, ele mesmo sentiu o baque, né? Que fizeram com que a burguesia, inclusive, sentisse o baque, e isso daí tem a ver com essa questão aqui, que é o tema principal da Copa América, da Globo, né? E ao mesmo tempo, essas manifestações, né? A gente pode até dizer que a quarta exigência fundamental aí dos atos extraoficial foi o Lula, presidente da República, né? Em São Paulo, por exemplo, a gente já falou aqui na COTV, no ato da Avenida Paulista estavam ali os oradores no carro de som, não falando nada muito importante, ninguém havia falado do Lula. As massas ali na rua não estavam sintonizadas com o pessoal que estava no palanque. E quando apareceu o companheiro Antônio Carlos, do PCO, no palanque, e falou a respeito da luta pela candidatura do Lula para presidente da República, foi ovacionado, né? O pessoal começou a gritar, olê, olê, olá, lulá, lulá, né? Isso daí a gente, na verdade, constatou nas manifestações em geral no Brasil inteiro, né? O Lula declarou na última quarta-feira que é preciso sair às ruas, né? Então, aumentou a sintonia, inclusive, das ruas com o Lula, né? Como que um cenário em que o Bolsonaro mesmo sentiu o baque das manifestações, ou seja, inclusive no próprio discurso dele, ele, em tudo quanto é cidade do país, houve, né, panelaço, buzinaço, protesto contra ele. Como que num cenário desse, de aumento do repúdio ao Bolsonaro e de inclusive aumento de apoio ao Lula, o Lula perde apoio na pesquisa e o Bolsonaro ganha apoio na pesquisa, né? Isso daí a gente já sempre denunciou, né, que as pesquisas dos institutos burgueses, elas são controladas a dedo aí pela burguesia, né, para atender aos seus interesses. E essa pesquisa, né, claramente, diante de um cenário como esse, vai de, na verdade, com o que está sendo expresso pelas ruas. Inclusive, no Diário Causa Operária, a gente publicou uma matéria denunciando isso daí. O Bolsonaro está sendo repudiado, na verdade, desde quando ele foi eleito de maneira fraudulenta. Mas todos temos de lembrar que no Carnaval de 2019, né, poucos meses depois de ele ser eleito, começou, né, em massa, né, o movimento da população brasileira pelo fora Bolsonaro. Então já são mais de 2 anos aí de um repúdio estrondoso ao Bolsonaro. E aí essa pesquisa vem colocando dessa maneira, que mostra, né, que a burguesia ela não quer o Lula de jeito nenhum, né, e prefere inclusive o próprio Bolsonaro ao Lula. Bom, vamos falar aqui então do tema principal do nosso programa, que é a questão do não vai ter Copa América.
Está relacionado com isso, né? O que que o que é o não vai ter Copa América? Olha que interessante, né? Houve as manifestações do dia 29 de maio, o povo pedindo a cabeça do Bolsonaro, auxílio emergencial, vacina para todos, emprego, Lula presidente, né? Isso daí assustou demais o Bolsonaro, como eu falei, ele teve que se explicar em televisão e rádio publicamente. A burguesia sentiu o baque ali, né? Tentou, inclusive, a gente destacou isso daí no último programa, né? Enfiar ali pautas, né? Enfiar ali cores também nas manifestações, enfiar gente que não tem nada a ver com as manifestações para tentar dissolver a mobilização popular, né? Uma dessas coisas que a burguesia tenta enfiar para dissolver essas mobilizações é justamente essa bandeira do não vai ter Copa América, né? Que isso daí veio logo em seguida aos atos do dia 29, né? Ou concomitante a eles, né? E, e aí uma parcela da esquerda, né? De maneira absolutamente equivocada, encampou a palavra de ordem não vai ter Copa América, achando que isso daí seria popular. Mas isso daí é um grave erro, né? Porque cai, na verdade, na armadilha da burguesia. O povo adora futebol, né? Todo brasileiro que, que se preze, né, gosta de futebol. E a classe operária brasileira, logicamente, adora futebol, né? Por que que o não vai ter Copa América seria uma coisa popular, né? Inclusive, a campanha do Não Vai Ter Copa em 2014 serviu para uma campanha contra a Dilma. E quem é que estava nessa campanha do Não Vai Ter Copa? Era o peãozão ali que bate ponto 7 da manhã? Não era, era a madame ali do Leblon, de Moema, aqui em São Paulo. Fez parte aí da campanha pelo impeachment, pelo golpe contra a Dilma Rousseff, né? E agora é a mesma coisa. O povão não é a favor dessa campanha, não vai ter Copa América. O povão quer futebol, né? Até porque a Copa América vai ser sem público, vai ser igual aos outros torneios que estão tendo aqui no Brasil. Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D, todos os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, etc, né? O povão quer assistir futebol, quer ver a seleção brasileira jogar, né? Então não tem nada de uma campanha popular, é antipopular. E aí entra a nossa querida Rede Globo de televisão, né? A Rede Globo foi vanguarda aí em estabelecer essa questão do não vai ter Copa. Acho que muita gente viu, né? Os companheiros da Zona do Agrião falaram também, né? Do locutor aí da TV Globo, Luiz Roberto Demúcio, né? Que ficou pistolinha ali com esse anúncio, né? Assim, venhamos e convenhamos, né? Cá entre nós aqui. Isso daí foi uma baita de uma encenação, né? Na Globo, tudo é encenado. A Globo, a gente sabe, a Globo é especialista aí em novela, né? É a grande fábrica de novela, inclusive do mundo, possivelmente. E ela leva essa questão da novela a sério, porque toda a programação da Globo é novela, inclusive o jornalismo. Tudo encenação. Os apresentadores do Jornal Nacional, dos outros programas, eles não dão uma piscadinha, né, de olho, não olham com uma carinha um pouquinho mais feia, sem estar ali no script produzido pelo Ali Camel, pelo diretor de jornalismo da Globo, né, pelos Marinho, afinal, né? E aquele vídeo do Luiz Roberto
puto da vida, de que, vacina, não tem vacina, uma encenação grotesca. E a partir daí, né, veio essa campanha contra a Copa América. Agora, por que a Globo está contra a Copa América? Uma coisa muito simples, né? A gente tem duas coisas, né? Uma que é a burguesia inteira utiliza isso daí para desviar o foco das manifestações por vacina, auxílio fora Bolsonaro, tentando enfiar a Copa América ali para colocar, tomar conta dos atos, porque é uma coisa impopular. Então vai o quê? Vai os coxinha tomar conta do ato para não ter Copa América, né? Para melar as manifestações, né? Ou seja, uma coisa geral aí, um plano geral da burguesia para impedir, né, que saia do controle da situação, ao mesmo tempo que utiliza isso daí para desgastar o governo Bolsonaro, como é utilizado da CPI, da Covid e tudo mais. E aí tem um interesse específico da Globo, que é a briguinha da Globo também com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, a gente sabe, né? Como ele é um cachorro louco, ele não tá muito ligando para as coisas, né? Ele acaba, inclusive, tendo mais coragem aí, né? De peitar os adversários dele do que a própria esquerda, né? Então, a Globo faz campanha contra ele por causa de interesses, ele vai lá e peita a Globo e tira alguns dos privilégios da Globo e dá para amigos dele corrompendo aí outros veículos de comunicação, como é o caso da Record, né, do SBT, etc. E no caso do futebol, tá assim também, né? A Copa América, a Globo não vai transmitir. E isso daí é a questão chave, né? A Globo não vai transmitir a Copa América. Há muito e muito tempo que a Globo tem um monopólio não só da Copa América, mas de praticamente todas as competições esportivas que são transmitidas aqui no Brasil. Copa do Mundo, Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, vôlei, basquete, futsal, futebol de areia, tudo, tênis, né? A Globo tem vários canais de esporte, né? Tem a Rádio Globo, tudo mais, tem o Globo Esporte. A Globo sempre teve, inclusive muitas vezes comprando direitos aí de transmissão apenas para que os outros não comprem, mesmo que ela não vá utilizar, não vá transmitir esses eventos, né? A Globo, como é o principal monopólio das comunicações do Brasil, na questão dos esportes, né? Isso daí não fica de fora. E aí a Globo foi contrariada, né, perdendo os direitos de transmissão da Copa América para o SBT, né, que é o quê? Do Silvio Santos, né, aliado ao Bolsonaro, cujo genro aí o Fábio Farias, se eu não me engano, ministro das comunicações do Bolsonaro, né? A Globo já tinha, né, há certo tempo aí perdido também o monopólio sobre vários jogos do Brasil, né, vários amistosos, a TV Brasil, né, que o TV governamental, tudo que o Bolsonaro tomou para si, fez o que a Dilma e o Lula não fizeram, né, embora o Lula tenha criado a TV Brasil, não monopolizaram, não transformaram em uma TV do PT, como deveriam ter feito, né, e como o Bolsonaro e os bolsonaristas sempre falaram, né, totalmente fora da realidade, falando que era uma TV do PT. Aí o Bolsonaro foi lá e tomou, falando que era a TV do PT, sendo que não tinha nada a ver, o PT deveria ter tomado a TV para si, mas não tomou. Bolsonaro mostrou como se faz, transformou uma TV nazista, a TV Brasil, e tirou várias transmissões da Globo para colocar na TV Brasil, né? E aí a Globo já ficou contrariada. Bolsonaro tirou uma parte do financiamento para a Globo, distribuiu corrompendo ali SBT, Record, etc. Globo ficou mais contrariada. E aí a Copa América que a Globo não vai passar.
né? Quem vai passar é o SBT. E aí a Globo faz, logicamente, né, campanha contra a Copa América, já que ela não vai passar, vai perder muito dinheiro com isso, fica a pé da vida. Se a Globo transmitisse a Copa América, será que a Globo seria contra a Copa América? Vamos fazer uma pequena reflexão aqui, sendo a Globo uma empresa capitalista, né? Lógico que não. Então, a gente tem que entender que isso daí é uma campanha da Rede Globo, né? E se é uma campanha da Rede Globo, a esquerda deveria embarcar nisso daí só porque é contra o Bolsonaro, né? E também não é só contra o Bolsonaro, como eu falei. O povo tá pedindo a cabeça do Bolsonaro, tá pedindo auxílio, tá pedindo vacina, tá pedindo emprego. Os atos do dia 29 teve 500 mil de pessoas na rua. Os atos agora do dia 19 de junho pode ter 1 milhão de pessoas na rua. Aumentar a mobilização contra o Bolsonaro. Colocar o governo Bolsonaro contra a parede com essas reivindicações fundamentais. E aí vem alguém e planta ali, não vai ter Copa América como se fosse uma das reivindicações fundamentais. Daí é puro distracionismo, né? É para desviar a luta, né, operária popular ali para derrubar o Bolsonaro e todos os golpistas, desviar para uma coisa que não tem sentido nenhum, não vai ter Copa América. E se não tiver Copa América, o que o povo vai ganhar com isso? Vai ganhar porra nenhuma, né? E aí uma parcela da esquerda que acaba, né, sempre tentando se agarrar na perna da burguesia de alguma maneira, achando que não dá para lutar de maneira independente contra o Bolsonaro, precisa fazer frente ampla, precisa de apoio do Centrão, precisa de apoio da Globo, senão a gente não consegue, a gente não tem força. Olha aí, pô, 500 mil pessoas na rua, 1 milhão de pessoas na rua, como que não tem força para derrubar o Bolsonaro? Não precisa, né, da Globo para derrubar o Bolsonaro. Tem que derrubar o Bolsonaro e derrubar a Globo junto com ele, né? Aí não, vamos se aliar à Globo, vamos se aliar ao Centrão aí para derrubar o Bolsonaro. Aí vem lá a Globo, não vai ter Copa América, e a esquerda fazendo eco com a Globo, não vai ter Copa América, e afasta, inclusive, uma parcela importante aí da classe operária disso daí. O cara chega lá, né, o operário, o pedreiro, o metalúrgico, carteiro, chega lá e fala, pois aqui não é pelo fora Bolsonaro, por vacina, tudo mais, o que tem, não vai ter Copa, o que isso aí tem a ver comigo? Eu quero ver na TV essa porra aí, quero ver o Brasil ganhar, né? Isso daí afasta o pessoal da luta, né? Desvia, distrai, né? E aí serve para a Globo também para conseguir de volta aí os direitos de transmissão, conseguir negociar com o Bolsonaro e o povo fica escanteado aí a mobilização popular que está, né, ascendendo aí, eles tentam murchar, né, a revolta popular. Deixa eu agradecer aqui pessoal que mais companheiros, o Leon fala, vamos jogar bomba. O Ernesto Abdala Filho fala, Boulos, Podemos brasileiro. O Boulos, o PSOL, né, são imitações aí do Podemos espanhol, que também pode ser chamado agora de Explodimos, né? Uma vez que o Pablo Iglesias, que era o líder do partido, fugiu aí da política. O Leon fala aqui também. Rudi Rien, sem falar que todas as modalidades esportivas de todas as idades estão em funcionamento, mesmo com o coronavírus. Porque uma coisa, né, inclusive os companheiros do Zona do Agrião têm falado, né? Uma coisa é lutar, né, para que os jogadores não joguem as competições para proteger a sua saúde. E é uma coisa que, logicamente, desde do ano passado a gente vem defendendo. Né? Não era para ter Campeonato Brasileiro e tudo mais, enquanto a gente vê trações nos clubes, os jogadores
em massa pegando coronavírus, né? Porque, afinal de contas, eles são obrigados a se aglomerar para treinar, para concentrarem para o jogo e tudo mais, né? Agora, uma vez que está tendo todas essas competições e que a Globo está enfiando goela abaixo todas essas competições para poder transmitir os jogos e ganhar dinheiro com isso, né? Por que, que a gente tem que ser contra a Copa América? Justamente porque é a única competição que a Globo não está passando, né? Por que, que a Globo não fala não vai ter Campeonato Brasileiro, não vai ter Copa do Brasil? Porque ela transmite. É por causa dela que tá tendo isso daí, é por causa dela que os atletas aí de diversos clubes de futebol estão se contaminando com coronavírus. Agora vem ali o hipócrita do Luiz Roberto, de todos os outros jornalistas aí da Globo, né? Falando que é uma vergonha ter Copa América no meio de uma pandemia, né? Ah, merda, né? Isso daí é palhaçada, tá fazendo o pessoal de trouxa, né? É por causa da Globo que tá tendo um monte de competição aí com um monte de gente pegando coronavírus. A Globo, né, como representante aí da alta burguesia, defende inclusive os transportes lotados aí todo dia, o trabalhador indo pegar ônibus e metrô e trem de manhã e de noite, né, pegando coronavírus para encher o bolso do patrão, né? Agora, a Copa América não pode ter só porque não é a Globo que vai transmitir. O Claire MWE, valeu, direto de Toledo. Silvana Tavares, valeu, companheira. Fala, gosto muito de acompanhar vocês. A explicação de vocês é muito lúcida e me esclarece bem. Lucas Leonardo também dá boa noite. O Root Pride United Fight está aqui com a gente, como sempre. PCO é barril. A Silvana fala: SBT é que vai transmitir a Copa América. Complicado. Vamos derrubar todos os golpistas. O SBT, né, aliado aí do Bolsonaro, que desde o ano passado, se eu não me engano, né, começou a transmitir a Libertadores também, né, por causa disso, inclusive, né, desse acordo aí com o Silvio Santos, com o Frias ali no Ministério das Comunicações, tudo, meio que tirando, né, o monopólio da Globo, isso que na verdade o PT deveria ter feito, né. Vamos ver aí se com a mobilização popular, o povo colocando o Lula no poder, né? Se o povo não pressiona o Lula para tirar completamente o monopólio da Globo, né? E aí que a gente vai ver uma baita de uma campanha da Globo, né? De não vai ter nada, porque o PT tá tirando aqui os meus direitos exclusivos, né? E aí vai ficar óbvio que a Globo manipula tudo isso daí por interesses econômicos, algumas vezes particulares dela, né? E outras vezes, maior parte das vezes, por interesses do conjunto aí da burguesia, né? O Rudy Pride fala: esse é o plano, desviar e distrair. O Lucas Leonardo fala: tanto a SBT quanto a Globo fazem parte dos golpistas, por isso que a gente defende, né? Já que indo para o encerramento do nosso programa, a Argentina, quando a Cristina Kirchner estava no governo, ela chegou a fazer nesse sentido, a questão das comunicações, né? Inclusive, a gente pode até fazer um episódio aí do Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, falando mais cuidadosamente sobre isso. Fez um programa governamental chamado Futebol para Todos, né? Que tirou o monopólio aí do grupo do Clarim, que é a espécie de Globo lá da Argentina, do futebol. Só o Clarim que transmitia, né? Só o grupo Clarim que transmitia os jogos de futebol. A Cristina Kirchner ela colocou na TV pública argentina para transmitirem nos vários canais, ela criou vários canais da TV pública argentina, transmitir todos os jogos de todos os clubes da Série A, da Série B, da Série C argentina, né?
e tirou do Clarim, porque no Brasil o mínimo a ser feito deveria ser isso daí, né? Para atacar mesmo essa barbaridade, né, que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma liberdade de expressão, que é o monopólio, né, por exemplo, sobre as competições esportivas. O, Aí a Silvana Tavares, para a gente fechar, o monopólio da Globo está se desmoronando, muitos atores e atrizes estão sendo dispensados e muitos abrindo a boca do quanto eles eram explorados. Bom, vamos encerrando aqui o nosso programa, lembrando que amanhã, às 11h30 da manhã, tem análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta. Amanhã tem uma plenária nacional do PCO, né? Vocês podem participar aí nas várias cidades onde o PCO é organizado, no Centro Cultural Benjamin Perret aqui em São Paulo, né? Para quem é de São Paulo, ou então, quem não puder, via online assistir essa plenária e participar da plenária de organização da intervenção do PCO, né, no ato do dia 19 de junho em todas as cidades aí, para a gente fazer um verdadeiro bloco vermelho, a vanguarda aí dos operários, né, vanguarda da classe, das massas populares aí, para radicalizar as manifestações. Então participe logo depois da análise política da semana. A gente vai ficando por aqui, então, companheiros. Boa noite e até a próxima sexta-feira, 6 da tarde, com mais um Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Tchau.